repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Homem mata o vizinho a golpes de faca no Cruzeiro de Bezerros. Flanelinha assassinado com disparos de arma de fogo no bairro do Espinheiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 17 de novembro de 2018. Rádio Jornal. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, do Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro. O comissário Jorge dos Santos também está aniversariando hoje, gente. O Roque Santeiro está aniversariando e vai ter festa lá no Morro da Conceição. Também aniversariando hoje Alex. Ele é presidente da Pelada dos Brochudos. Vai estar aniversariando hoje, vai ter festa lá no Vasco da Gama, por sinal, com a presença do amigo da gente, o radialista Tony Sena. Também vão participar da festa o lavador de carros Panela e Cangaço. O pessoal que trabalha na vistoria dos táxis do Detran e Putinga, inclusive Léo Hinojosa e Carlos Sambista. Ligados aqui na Jornal Romualdo do Curado 1. No estado de São Paulo estão ouvindo a gente Adilson Santos, Bárbara Nilma e Cita dos Teclados e a esposa Rosa no bairro de Campo Grande. O comissário Zezinho, a esposa do Zezinho, Jerusa, o irmão do Zezinho, Maduqueu, que é lotado na delegacia de Casa Amarela, e o pai dos dois, o delegado José Antônio, todos no Vasco da Gama. Na Vila Torres Galvão, em Abreu Lima, estão ligados Clécio da Barbearia e Vandimo e Gibson do Martelinho de Ouro. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, funileiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Radional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Jailton é gerente da Magazine Luiza de Cavaleiro. Deda de Pó Amarelo e o neto dele é Elmiton Júnior do Curado 1. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 assassinatos em Pernambuco, 8 homicídios, 7 casos no interior e 1 no Grande Recife. Este ano no estado de Pernambuco, desde o dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 3.608 homicídios, sendo 2.161 no interior e 1.447 no Grande Recife. Maracílio Marcos da Silva Cipriano, jovem com 25 anos de idade, residente na rua João Murilo, na cidade de Primavera, foi encontrado morto a bala e amarrado pés e mãos em terras do Engenho Maripibu, na zona rural de Ribeirão. A polícia continua investigando o caso. Ele foi morto com tiro de pistola 9mm. O corpo de Marcílio Marcos da Silva Cipriano foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Leandro Silva da Costa, um adolescente com 16 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 6 horas da noite, pertinho da residência dele, localizada em terras do sítio Tambor de Cima, em Xandu Gavião, na cidade de Vertentes do Lério. 2 homens desconhecidos cometeram o crime. O adolescente Leandro ainda tentou escapar dos criminosos, entrou numa casa do vizinho e foi lá na casa do vizinho que ele tombou sem vida. João Damião de Souza Silva, um jovem com 19 anos de idade, tinha um apelido de prefeito. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua José Elias Machado, na cidade de Vicência. Ocupantes de um carro branco, veículo não identificado, teriam cometido o assassinato cujos motivos são ignorados. José Vanderlei dos Santos, um jovem de residência não informada, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no interior do Bar do Duda, localizado na Vila Alto do Meio, na cidade de Cupira. Um só elemento cometeu o crime e depois fugiu em um carro branco, veículo não identificado. Daniel Sebastião da Silva, de 23 anos de idade, ele, garçom, residência ignorada, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Aliás, foi um tiro de espingarda 12 que ele foi assassinado no terraço da residência dele, localizada na Rua 1, na Agrovila, após o cemitério, na cidade de Escada. 2 homens cometeram o crime. O garçom Daniel Sebastião da Silva, que seria um ex-presidiário, ainda chegou a ser levado para o hospital regional lá na cidade de Escada, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Até de fuzil, homens assaltam uma agência bancária na cidade de Caruaru. A notícia
notícia com o repórter Rafael Souza. Assaltantes chegam a usar armas de guerra em um assalto a uma agência bancária em pleno fim de expediente em Caruaru. O prédio do Santander, onde foi realizado o assalto, está localizado na rua Capitão João Velho, no bairro Nossa Senhora das Dores. A quadrilha, formada por pelo menos 8 homens, chegou dividida em 2 veículos, sendo uma caminhonete. O detalhe é que naquele momento o carro forte estava em frente à agência bancária à espera dos malotes. Os assaltantes invadiram o banco, efetuando vários disparos, inclusive de fuzil, o que levou pânico a quem estava no lugar. Ninguém ficou ferido na ação e em poucos minutos o grupo criminoso fugiu com uma grande quantia em dinheiro. Os carros utilizados pela quadrilha foram encontrados carbonizados na estrada do sítio Campo Novo, na zona rural de Caruaru. O presidente do Sindicato dos Vigilantes de Carro Forte, Cláudio Mendonça, fala até que grampos foram jogados na pista. Recebemos a notícia de um assalto a carro forte, mas só que quando entramos em contato com o gestor da empresa, o Presente Transporte, foi notificado que o assalto foi a agência bancária do Santander. A quadrilha fortemente armada, com fuzil, que efetuaram vários disparos de fuzil, e aí extraíram da agência bancária 2 malotes, que provavelmente iam ser recolhidos pela guarnição, pela empresa Presente Transporte de Valores. Por se tratar de pagamentos, por se tratar também dessa data que a gente sabe é uma data no final de ano, não eu não tenho certeza, mas com a experiência que a gente já tem no transporte de valores, os malotes desses aí já em torno de 800 mil. O que chegou para mim, a fuga foi bastante tensa, eles soltaram diversos grampos ali na avenida, ali próximo ao banco, ao Santander, efetuaram diversos disparos de fuzil, isso ocasionando o maior transtorno aos populares. E o horário que foi efetuado esse assalto à agência foi por volta de 16h30, então um horário de bastante movimento ali no centro de Caruaru. Rafael Souza para o Bandeira 2. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente Severino João de Albuquerque, o sargento Severino Ferreira de Souza, o diretor José Jorge de Oliveira e a pensionista Vilma da Silva Santos. São os aniversariantes da MERP. Olha, minha gente, hoje completando 3 anos que a gente sente a falta do nosso companheiro, era o repórter titular deste programa Bandeira 2, o nosso querido, saudoso Gino César. José Joaquim da Silva partiu há 3 anos atrás e deixando saudades, claro, daqui para frente ainda, Gino César, 3 anos que faleceu e a gente continua aqui com muita saudade do velho. Olha, minha gente, nas últimas 24 horas foram registrados 8 assaltos a ônibus, 8 coletivos assaltados. Daqui a pouquinho uma relação dos coletivos. Homem mata o vizinho a facadas no Cruzeiro de Bezerros. Panelinha assassinado com disparos de arma de fogo no bairro do Espinheiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte M780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Portanto, minha gente, nas últimas 24 horas foram 8 ônibus assaltados no estado de Pernambuco. Por volta das 11h20 da noite, foi debaixo do viaduto na Avenida Dr. José Rubini Areias que o ônibus da Metropolitana foi atacado por um elemento armado de pistola que roubou a renda do carro. Por volta das 3 da tarde, no bairro do Salgadinho e Olinda, o alvo foi um BRT. Fazia a linha pela Pedro Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 8h30 da noite, na Avenida Cruz Cabugá, pertinho do Armazém Coral, em Santo Amaro, ônibus da empresa Cidade Alta, linha Pau Amarelo, Cádia Santa Rita. Por volta das 9 da noite, foi na Estrada dos Remédios Afogados que um coletivo da Caxangá foi assaltado. Fazia a linha Teixambá, Largo da Paz.
por volta das 7h30 da noite, na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão em Olinda. Ônibus da Borborema, linha PE15, Boa Viagem, só os passageiros roubados. Por volta das 2h30 da tarde, na PE15, no bairro dos Butrins, em Olinda, outro BRT atacado. Este fazia o itinerário Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta de 1h40 da tarde, foi na estrada de Curcurana, em Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes. O alvo foi um micro-ônibus que fazia a linha Curcurana-Cajá. 2 ladrões roubaram os passageiros. E por volta das 10h30 da noite, na Avenida Recife, no bairro do Jardim, São Paulo, ônibus da Borborema fazia a linha Tancredo Neves, Macaxeira. Foram 2 ladrões que roubaram dinheiro da renda. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 8 assaltos a ônibus. Neste mês de novembro já foram registrados 111 durante o ano 2218. Novidades no caso de médico esquartejado em aldeia. A notícia com o repórter Rafael Carneiro. Há 20 dias da primeira audiência de instrução do caso do cardiologista Denilson Paes, morto e esquartejado pela esposa Jussara Rodrigues e o filho mais velho, Danilo Paes, em um condomínio de aldeia na região metropolitana do Recife, a defesa rebateu interpretações apresentadas pela Polícia Civil e a acusação do Ministério Público de Pernambuco. O advogado Rafael Nunes, que representa Jussara e Danilo, presos na colônia penal feminina do Recife e no Cotel, acusados de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, acredita que a investigação da polícia apresentou falhas e foi conduzida de forma tendenciosa. Ele vai tentar inocentar Danilo da participação no crime, do qual considera tão inocente quanto Daniel, o outro irmão, e Jussara, do homicídio. Para isso, o defensor apresentou um laudo psiquiátrico que diz que a esposa procurou 3 vezes o atendimento por se sentir ameaçada e uma tomografia na qual consta que Danilo já apresentava problemas na coluna na época do crime. A defesa prova com isso que a polícia se precipitou ao indicar Danilo como teria quebrado a cacimba. Quem quebrou a cacimba apareceu, foi o senhor Iraquã. Dores na coluna que Danilo vinha sentindo, a polícia concluiu que teria sido porque quebrou a casinha. A polícia concluiu que teria sido porque ajudou a mãe a carregar o corpo do pai. Jussara provou na reprodução simulada que tinha força física para puxar Denilson. Jussara provou que tudo que ela confessou, ela teria força física. Entre outras alegações, Rafael Nunes disse que a cliente dele era ameaçada e agredida por Denilson e que chegou a solicitar uma medida protetiva em 2015 e 5 dias depois procurou o juiz para retirá-la por medo. Em relação à recente alegação de motivação financeira para o crime de Denilson Paes, Rafael Nunes considerou de interesse dos familiares do médico. Quem está preocupado com questões financeiras é a família de Denilson. Por quê? Porque tem total interesse em que Jussara e Danilo sejam declarados culpados, porque assim acontecendo, serão declarados indignos à herança de Denilson. E tudo ficaria para o filho mais novo, que eles têm um total domínio com relação ao filho mais novo, que é o Daniel. Por fim, o advogado de defesa contou que em 30 anos de casamento, Jussara Rodrigues foi violentada física e sexualmente e nunca procurou a polícia por amar os filhos. Rafael Carneiro para o Bandeira 2. Olha, minha gente, uma senhora residente na comunidade dos Coelhos, bairro da Boa Vista, foi trazida aqui para o Hospital da Restauração, vítima de estupro, teria sido esfaqueada e estuprada. Uma senhora residente na comunidade dos Coelhos, no bairro da Boa Vista, faleceu aqui no Hospital da Restauração ontem. Uma das vítimas daquele acidente que aconteceu na BR-101 em Palmares. Foi um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta. Quem faleceu aqui deste acidente foi Paulo Rogério de Oliveira, tinha 53 anos de idade, morava em Siriane. O corpo dele está sendo removido para o IML por Carlos, do Engenho do Meio, funcionário do necrotério aqui do Hospital da Restauração. De plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Edivaldo Monteiro de 2 Unidos, os PMs do 13º Batalhão, sargentos Anderson de São Lourenço da Mata e Diniz do Jardim São Paulo, e os soldados Arlando Rosarinho e G. Júnior da Campina do Barreto. Na portaria da emergência estão de plantão aqui na segurança os vigilantes Magalhães Malhado, Edinalva Silva e também Ferreira do Alto José do Pinho.
Lucieldo Souza de Assis, 43 anos de idade, residente na rua Professora Félix Paiva, em Vitória de Santo Antão, foi socorrido aqui no HR, vítima de um brutal espancamento e também ferimentos à bala. Ele foi removido do Hospital João Murilo. A autoria e os motivos do atentado não foram informados. Leandro Ferreira de Lima, 22 anos, residente na rua Juraci de Andrade, em Quipapá, foi agredido à faca por um desconhecido, sendo levado para o hospital local e em seguida removido aqui para o HR. João Mendes da Silva Filho, 46 anos, residente na rua dos Prazeres, no bairro de Areias, foi agredido à faca. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Um jovem sem nenhum documento que o identificasse, um jovem cheio de tatuagens, uma delas com o nome Briano Peito. Ele foi trazido aqui para o Hospital da Restauração em estado muito grave, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. José Vitor de Melo Silva, residente no sítio Mangação, zona rural de Limoeiro, ele foi agredido à bala num atentado de autoria e motivos não informados e foi trazido aqui para o HR. Policiais militares do 20º Batalhão prenderam em flagrante na residência na rua Constâncio Avelino, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, o elemento Tiago Vinícius Barbosa de França. Ele escondia em casa mais de 3 quilos de maconha. Ele foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado. PM do 26º Batalhão prenderam 4 pessoas com drogas na comunidade do Chié, em Itamaracá. Jaimson Vitor Costa do Nascimento, 19 anos. Maximiliano Bandeira Cordeiro, 25 anos. Edson Corrêa da Silva, 33 anos. E José André Ribeiro Gonzaga da Silva, de 22 anos. Em Araçoiaba, PMs também do 26º Batalhão prenderam por porte ilegal de arma de fogo Jonas José dos Santos. Ele estava escondendo em casa uma espingarda calibre 36. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem mata o vizinho a golpes de faca no Cruzeiro de Bezerros. A vítima é José Jonatas dos Santos, com 18 anos de idade, residente na rua São Clemente, no bairro do Cruzeiro, em Bezerros, no Agreste do Estado. Ele foi assassinado a golpes de faca na rua Padre Anchieta, lá no bairro do Cruzeiro. O suspeito do crime, o vizinho dele, José Ironildo de Lima Silva, 39 anos de idade, conhecido por Nildo, que foi preso em flagrante, ainda sujo de sangue e com a arma do crime, uma faca. O corpo de José Jonatas dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. E atenção! Flanelinha assassinado com disparos de arma de fogo no bairro do Espinheiro. Riquelme Santos Almeida, um flanelinha adolescente residente na comunidade João de Barros, no bairro de Santo Amaro. Ele foi assassinado esta madrugada com disparos de arma de fogo. Ele tombou sem vida na calçada do Bar Armazém, localizado na rua Barão de Itamaracá, no bairro do Espinheiro. O crime teria sido cometido por um só elemento, que estaria em um carro Fox branco, após uma discussão por causa do valor cobrado pela vítima. Uma discussão aí que tinha o rapaz que teria tirado dele, matado ele, teria ido levar uma filha em um hospital particular nas imediações. Portanto, houve essa discussão aí por causa da cobrança e o flanelinha Riquelme Santos Almeida acabou sendo assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3.